Que nome damos a isto? Olá a todos e bem-vindos a mais um Que Nome Damos a Isto. Hoje temos connosco o Diogo Sousa. Olá Diogo, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. O Diogo, como eu, vive aqui na Polónia, um migrante português, trabalha no setor financeiro, mais propriamente na cidade de Wrocław. Diogo, uma vez mais, muito obrigado por teres aceitado o meu convite e começo com a primeira pergunta. Estando tu a viver fora de Portugal, quais são as eleições mais importantes para ti? As eleições legislativas portuguesas, que nós vamos ter agora em março de 2024, ou as eleições europeias que vão ser em junho de 2024? Olá, Hugo. Prazer em estar aqui. Por questões de proximidade, eu diria proximidade em relação a Portugal, enquanto português, acabo por prestar mais atenção às eleições em Portugal. Porque mesmo as eleições legislativas europeias acabo até eu por ter um desconhecimento exatamente de como é que funcionam, quem é que exatamente vai ser representado. Sinceramente é algo muito complexo que eu ainda não me debrucei a ver, portanto entre uma e algo outra... para ti está muito longe, não é? Algo para ti que algo que ainda está muito longe de se compreender. Longe de compreensão, mas que é algo que acaba até por ter um impacto nas nossas vidas e mesmo nos diferentes países que normalmente uma pessoa se calhar nem tem muito bem a noção, principalmente quando vemos agora tudo o que está, até a própria Polónia, os vários problemas, entre aspas, que teve com as entidades europeias e vemos de alguma forma que o que é decidido a nível europeu, de certa forma, muitas vezes até se sobrepõe ao que muitos países gostariam de decidir eles próprios. E isso leva a que nós, se calhar, até eu próprio devesse fazer um pouco um esforço maior para perceber exatamente como é que esse processo legislativo a nível europeu funciona. Então, no teu caso, visto que as eleições legislativas portuguesas são, vamos dizer, não mais importantes, mas mais próximas de ti, por sermos portugueses, mesmo estando aqui no estrangeiro, notícias recentes dizem que 1 em cada 3 jovens saem de Portugal à procura de uma melhor vida fora de Portugal. Foi isso que eu acredito que aconteceu contigo, foi isso que aconteceu comigo, e acabámos por vir aqui para a Polónia. E a minha pergunta é: o que é que tu esperavas, ou quais são os teus anseios para que nas próximas eleições legislativas, seja qual for o panorama do Parlamento português, mas o que é que tu gostavas que os políticos portugueses pensassem nos jovens para não saírem de Portugal ou para os atraírem a voltar para Portugal? Para atrair a voltar a Portugal é algo que os próprios governos tentaram nos últimos tempos motivar que imigrantes regressassem a Portugal, ou seja, programas como o Regressar e até mesmo o próprio regime de residente não habitual, que de certa forma também dá esses benefícios a imigrantes que queiram voltar. É uma questão que tem dois prismas. O prisma de fazer regressar com benefícios é algo que é mais a curto alcance. Agora, o que pode levar jovens a ficar, isso depois já é algo que vai incluir e vai levar a que sejam feitas mudanças estruturais de toda a linha. Nós temos o panorama que temos atualmente derivado não tem só uma causa, tem várias, como o país foi desenvolvendo ou não desenvolvendo nos últimos 30 ou 40 anos. O que nós vemos com os jovens atualmente ainda hoje passei por dois miúdos na casa de, 25 anos, que a conversa deles era
estar a falar em estar a decidir entre um trabalho e outro, porque este permite-me receber duodécimos e faz-me uma diferença num ano de 30 ou 40 euros. Nós neste momento... Valores irrisórios na realidade. Sim, são valores irrisórios, e depois quando tens a discrepância que tens atualmente, e eu estou neste momento em Portugal de forma temporária, ou seja, estamos a falar de uma questão de um mês ou dois, e tenho agora um contacto maior, por exemplo, com a realidade dos custos de arrendamento e mesmo de compra de propriedade, e é muito complicado pôr em perspectiva um salário de uma pessoa eu nem vou falar de 20 ou 25 anos, mas sei lá, nos 30, 35 anos, uma pessoa que vá falar em comprar alguma coisa agora é uma coisa completamente descabida. Então diz-me uma coisa, neste momento, tu estás na Polónia desde 2015, vieste para a Polónia em 2015. Sim. Viste as diferenças de quando saíste de Portugal e quando tu agora regressas. Aliás, eu mesmo quando regresso a Portugal muitas vezes eu pergunto como é que conseguem fazer face a alguns custos, não é? Que antigamente o leite, por exemplo, o pão, coisas básicas, não estamos a falar de nenhum tipo de luxos. A minha pergunta era, voltarias a Portugal para viver? Eu neste momento tenho esse dilema. Mas o dilema que tu tens é um dilema sentimental, no sentido eu regressaria a Portugal porque é o meu país e gostava de estar aqui com os meus filhos, ou é profissional e... É uma questão de mais até é uma questão mais do foro pessoal, a nível de, por exemplo, voltando a Portugal, tenho um suporte familiar, entre aspas, superior ao que tenho ao estar na Polónia. Correto. O que depois leva a vários benefícios pessoalmente que tenho em tomar essa decisão do que ficando na Polónia. Mas tenho depois, obviamente, que ter em consideração outros fatores. A vida que uma pessoa leva na Polónia, eu pessoalmente levei, entre duas cidades que estou desde 2015, entre Rzeszów e Wrocław. Excelente qualidade de vida, um país extremamente seguro. Um salário que dá para fazer face às despesas. Sim, um salário que dá para fazer face às despesas. Obviamente, algo que mudou para o bem até de Portugal nesse aspecto é, depois desta situação do Covid, há empresas que estão abertas a contratar pessoas remotamente, e isso permite que muitas pessoas se consigam então estabelecer em Portugal e trabalhar para empresas que estejam situadas no estrangeiro. Mas depois há uma questão a considerar, que é mesmo na remuneração. Há muitas empresas que te pagam o salário em bruto, e entre tu estás na Polónia e entre tu estás em Portugal, a percentagem que vais receber no bolso é significativamente inferior em Portugal comparativamente com a Polónia. O que depois também pode fazer alguma diferença nessa decisão que podes tomar. Mas sim, há uma oferta neste momento consideravelmente superior à que existe no mercado em Portugal, até porque em Portugal tu tens uma concentração muito grande de empresas e de atividade empresarial apenas em Lisboa, e 90% do que é oferecido no país acaba por ser em Lisboa, um mercado super concentrado. O Porto acaba por concentrar alguma também, mas é tudo muito concentrado em Lisboa basicamente, enquanto a Polónia, derivada da dimensão do país e também do investimento que foi feito ao longo de vários anos e de vários polos de indústria e de atividade financeira que foram desenvolvidos nos últimos anos, acabas por ter uma atividade financeira um pouco mais espalhada e, como tal, outras oportunidades noutras cidades que não sejam só Varsóvia. Isso até se reflete na nossa própria comunidade portuguesa na Polónia, onde tens grupos de portugueses em Gdansk, em Varsóvia, em Cracóvia, em Poznan, em Wrocław, em Łódź, ou seja, há uma diversidade muito grande e há oportunidades para nós,
E neste momento, pela experiência que tenho, e é sempre uma experiência muito subjetiva, e entre ficar em Portugal ou estar na Polónia, escolheria estar na Polónia. Mas depois, obviamente, há outras circunstâncias que é difícil, e depois cabe a cada um analisar as mesmas, mas a nível pessoal e entre preferências entre estar num sítio ou estar no outro, aconselharia estar na Polónia. Não é, obviamente, não digo que estar na Polónia seja um mar de rosas, porque depois há um período de adaptação. Sim. Há dificuldades de idioma que são significativas, principalmente se as pessoas não estiverem num grande centro urbano. Não havendo, obviamente, muitos dos imigrantes portugueses que estão na Polónia também, é por razões também do foro pessoal. Eu não sei quais são as tuas circunstâncias, ou seja, sei, mas foram não sei se interessa para este. Questões laborais, e também a minha namorada, a Marlena, ela é polaca, já nos conhecemos na altura, por isso acabou por se juntar o útil ao agradável, mas sim, saí de Portugal por questões económicas e laborais. Eu até na altura tinha uma proposta para a República Checa e uma proposta para a Polónia, uma coisa era certa, eu ia sair do país. Pronto. Eu ia sair do país. Eu também foi quase como a Polónia foi depois o segundo sítio para o qual eu saí, porque originalmente eu até estava em Portugal e saí, e o primeiro país para onde emigrei foi para a Hungria, para Budapeste. E já nessa altura, curiosamente, não foi tanto o salto a nível de salário que ia receber, estando na Hungria ou estando em Portugal, mas o que tu conseguias fazer com esse salário, que era significativo. Ou seja, eu mudei de onde estava a trabalhar, no Porto, para Budapeste, e não vou em detalhes no salário, mas posso dizer que não recebia um salário. Não havia uma grande diferença entre o salário no Porto e o salário em Budapeste. Mas a diferença era aquilo que tu conseguias fazer com esse salário. Exatamente. Aliás, eu no Porto não estava... Há que lembrar as pessoas, desculpa interromper-te, há que lembrar quem nos está a ouvir que tanto a Polónia como a Hungria não são países que pertencem ao euro, não têm euro, têm as suas moedas próprias, o que faz com que muitas vezes, ao vermos os salários, nós até podemos pensar que as pessoas recebem por um trabalho muito mais elevado, quase o mesmo que recebem em Portugal, ou recebem ligeiramente menos. E há muita gente que pensa, se vais receber o mesmo, porque é que vais para lá? A diferença não é o receber o mesmo, é aquilo que nós conseguimos fazer com esse mesmo que nós recebemos. Exatamente. E é aí que está a grande diferença. Bem, o nosso tempo já voou, por assim dizer. Diogo, uma vez mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Nós vamos continuar a nossa conversa numa outra sessão, por isso partilhem nas vossas redes sociais, façam like, e se quiserem partilhar as vossas opiniões connosco, basta enviar um e-mail para quenomedamosaisto@gmail.com. Vemo-nos em breve. O Que Nome Damos a Isto teve o apoio do Centro Europe Direct do Algarve e do Postal do Algarve.